Mas bom, esse TCC aqui tá no Google Train e é isso. Ele é basicamente feito com base em DOE. Só para tocar no assunto de intake, eu vou mostrar aqui o relatório da minha admissão de 21. Ela não vai ter todos os DOEs, mas tem alguns. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Aham. Inclusive, esse modelo de relatório Sim. é bem legal, tá? Eu não posso mandar porque eu não tenho acesso ao Drive, mas vou mostrar para vocês. Relatório de projeto, a gente tem basicamente requisitos aqui no começo, né? Target e requisito mínimo, para a gente não ficar fazendo o projeto infinitamente. Objetivos para requisitos listados também, parâmetros listados. Tem uma seção aqui só das regras, então quais regras afetam o relatório de intake. Então o intake tem que obedecer quais regras, isso aqui impediu a gente de tomar muito recheck. Descendo. Aqui, ó. Aí aqui de fato começa, né? Desenvolvimento 1D do modelo, parecido com o que vocês estão fazendo. Aqui só do intake, eu explico cada partezinha. Que mais? Aqui é o primeiro runner, plenum, runner secundário. Tem explicaçãozinha aqui também. E aqui eu começo a fazer o DOE. Então, deixa eu mostrar o gráfico aqui embaixo. Tem o setup, pipipopó, curva de torque, aqui ó. Essa otimização é comprimento do runner por diâmetro do runner secundário. Então, estou otimizando só os runners depois do pleno. Isso tem uma sequência que não é muito clara. Você faz restritor, você não precisa otimizar, né? Usa normal. Em runner primário, seu ganho vai ser muito pequeno. Volume do plenum, quanto maior, melhor. Então, se você colocar as suas condições de contorno certinho, você consegue até fazer uma otimização, mas é difícil de balancear no GT. E depois as dimensões geométricas do runner secundário. Olha só, isso aí é um ponto legal que você puxou aí do Plenum. Porque o que acontece? Eu já vi gente com Plenum muito grande. Muito grande mesmo. A impressão minha é a imagem do Douglas tá congelada. Tá, eu parei de andar com ela. Não, a sua câmera. É a câmera? Acho que eu só tava parado. O rolê da otimização, o que acontece? O ponto mais importante que você definir antes de você começar a rodar uma otimização é quando é que você vai parar. Senão você vai rodar infinitamente. Tá? Porque enquanto você estiver otimizando ali 1 milímetro de runner, ele vai estar mudando 0,0001 de potência. Tá? E aí, quando é que você vai parar, você tem que definir isso aí antes de você começar a rodar. Antes de você ver os resultados. Você vai dizer, não, minha precisão de manufatura do runner é 10 milímetros. Então, eu vou rodar passo de 10 milímetros. Exato. E aí eu vou otimizar 10 milímetros. Ou então, eu quero otimizar na casa do cavalo. Tipo, eu não vou otimizar 0,1 CV. Eu vou otimizar 1 CV, que é o que eu vou conseguir ver lá no dinamômetro. Porque senão você vai ficar restringindo o seu design a uma condição, por exemplo. Eu vou dar uma feedback meu. A gente estava fazendo a otimização do Plenum do XT, dava 8,25 litros. Só que a gente rodou até 20 litros. E ele ganhava até 20 litros. Uhum. Só que imagina você ter 20 litros de Plenum. Mas a diferença entre 5,5 e 8,25 litros era 0,15 cavalo. E aí, tipo, abaixo, quando você baixava de 5, que começava a ficar um step maior. Tipo assim, começava a baixar, sei lá, um cavalo e pouquinho. Mas então, a gente acabou ficando ali na casa dos 5, porque não fazia diferença depois disso. Sim. Tem a coisa, né? Você tem o pleno maior, tem uma potência maior, beleza, vai diminuir o efeito restritor, só que também você vai pisar no pedal e vai demorar uma meia horinha ali para o carro começar a acelerar. Pois é. Exato. Aqui no nosso caso, eu tô meio que no contrário da ideia, mas aqui o nosso plano ele tem 4 litros, mais ou menos. O plano de 2024, né, no caso. A gente tá fazendo um projeto novo. Uhum. E tanto pela prática, né, que a gente já teve, a nossa lenta, você pode fazer o que quiser na calibração, que existem
pontos ali em que a lenta não estabiliza. Isso não tem para onde correr. E a questão da resposta também, né? A gente não... Às vezes a gente tem um pouco, né, de demora e tal. E aí eu joguei isso pro GT. Joguei esse modelo pro GT com 4 litros e fui, né, plotando outros volumes de pleno. E aqui a otimização ali foi entre 1,5 litro e 2,5 litros, onde eu tive o Mas maior é porque pico. seu plano já tá grande já, Gabriel. 4 litros é Esse muita aí coisa. é o pior. Então, Você e botou de aqui 600, 4 vezes tá gigante. e isso foi algo que a galera lá de muito atrás fez, considerando aquele modelo de Helmholtz lá. Eu nem sei muito bem como que funciona, mas acho que aqueles picos e vales lá, né, que você tem. E aí eu não sei se isso foi bem estudado, mas enfim, o pico é muito parecido, né, aqui na nossa simulação de 1,5 litro a 2,5. O que muda mais mesmo é o pico, onde acontece o pico, né? E aí é ali onde a gente vai linkar com o RPM Go para definir o volume de fato. Mas aqui a otimização veio nisso, 1,5 litro a 2,5. Exato. Tem É por aí mesmo. uma coisa. Onde foi que você começou a rodar? Tipo, qual foi o seu volume inicial? O volume, tipo assim, quando eu fiz o modelo ano passado, eu fiz baseado num motor que a gente tinha, então todos os sistemas e tudo. Aí, agora esse ano, eu comecei a variar algumas condições de contorno para ver o que mudava. Só que eu fiz tipo assim, manualmente falando, né? Não fiz através de DOE. Certo, mas qual foi o volume inicial que você começou a rodar a simulação? Você falou, deu 1,5 a 2,5. Ah, tá. Qual foi o mínimo que O você volume rodou? inicial era, tipo assim, era 4. Aí eu comecei a rodar meio, 1,5, tipo 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5. Aí eu fui aumentando. Depois de 5, eu fui aumentando e aí, tipo, já não fazia tanto. Já não fazia diferença nenhuma, né? Mas Essa aí você. se você... por que eu tô perguntando isso? Porque você tem que ter visto um step entre meio e 1, você tem que ter visto um step grande. Entre Certo. 1 e 1,5, provavelmente você viu alguma coisa de diferença também. Depois disso, você vai parar de ver, de fato. Eu fiz, tipo Tá? assim, entre Mas o que de acontece? 250 e 250 tem alguns pontos. Deve ter na minha planilha aqui, mas. Foi tipo. Mas o que acontece? É justamente... Ixi, foi de F aí, ó. Foi abrir e morreu. Mas é justamente isso. É tipo... O que acontece? Teve gente já que eu já vi rodar simulação que era tipo assim, o cara começou a rodar um runner em 200 milímetros e o melhor resultado deu 200 milímetros. E o cara falou, beleza, é isso. Tipo, talvez 150 fosse melhor, mas acabou que não tava no range da simulação. Saí sem querer aqui. Voltei de novo. Entendeu? Relax. Mas bom, é isso aí. Define o seu range, define o step, tá feito. Ou tem mais algum... Porque o cara do mapa de fato ele não tá aqui, né? Não. A gente pode passar por de transmissão lá que eu fiquei devendo. Eu tenho umas considerações aqui sobre admissão e sobre simulação, né? Uma é cuidado com o modelo de simulação. Porque se você tem um modelo e não validou o modelo, ele é pior que nada. Porque ele vai te levar para o lado errado e você vai achar que tá legal por causa da figura colorida. Então, tipo, toma bastante cuidado com a simulação para não pegar um modelo não validado e basear suas escolhas nele. E aí, para você ter uma ideia se ele está jogando o caminho certo, aí você tem que saber o conceito do que a simulação está te dando. Né? Para intake, por exemplo, você pode projetar um intake lá, projetar um ressonador de Helmholtz, ver qual que é o comprimento ideal do runner, sem usar um D. Tem uns artigos aqui, eu só não sei onde é o melhor lugar aqui que eu posso mandar esses arquivos, se eu jogo no chat do grupo Pode Treino. Manda no grupo. No Meet não dá pra mandar o arquivo, eu tentei também. Manda lá no grupo. Tá. Eu vou pôr aqui porque eu peguei 3, que um é sobre o intake manifold design, é de um livro lá, ele fala bem do conceito. O outro é sobre projetar um comprimento de runner que vai dar uma sintonização em tal RPM. E o outro é sobre essa relação de torque delay e volume de pleno e aumento de potência, que os caras fizeram baseado em um D. Eu, quando fiz o primeiro coletor pro Daytona lá, eu não usei um D. A gente nem tinha o modelo 1D.
fez baseado nesses artigos aqui, que você fazia a continha lá, calculava a frequência, às vezes você assemelha a um sistema elétrico e acha as frequências de ressonância. Coisa parecida pode ser feita por escape, por exemplo, ao invés de fazer um DOE. Cara, eu sou do time que se você... Mas isso aí é uma opinião totalmente minha, aí a gente vai discutir isso aí, vai ter 2 horas de discussão. Mas eu sou do time que se você não sabe fazer na mão, você não vai para simulação. E para evitar esse tipo de condição, né? Por exemplo, eu acabei fazendo o meu próprio software de simulação unidimensional para entender de fato o conceito a fundo. Né? Então, mais porque eu precisava rodar dinâmico e eu não gostava da forma como o Ricardo Wave faz simulação dinâmica. Então, mas isso aí evita bastante coisa. Tipo, se você sabe fazer na mão, muito provavelmente você vai entender como é que a simulação dimensional funciona. Mas se você só sabe fazer na simulação dimensional, não é garantia que você vai saber fazer na mão. E aí acaba que você... Pô, é proibido você fazer só simulação dimensional? Não. Mas você tem que saber se aquilo ali está dentro do range aceitável. Por exemplo, eu sei, quando o Gabriel falou 4 litros, eu sabia que estava grande. Mas a gente sabe, porque eu sei fazer a conta do Helmholtz, eu sei que vai dar grande, a gente sei fazer a simulação dimensional e sei que vai dar grande também. Então, pô, se você fez a conta lá na analítica e deu fora do range, e você fez um D e deu dentro do range, tem uma coisa que não está batendo. Eles têm que dar a diferença, mas a diferença é mínima, não é diferença de litro, nem de meio litro, vai ser ml. Então, isso aí é uma opinião polêmica, essa aí de você fazer na mão e não fazer simulação. Eu concordo em partes. Tipo assim, você tem que saber a teoria, óbvio. Saber fazer talvez não seja a expressão certa, você tem que saber como funciona. Mas, pra mim, você não pode esperar você entender como funciona 100% pra começar a simular. Pra Fórmula SAI, tá? Isso aí, tipo assim, indústria já é outra parada. Mas pra Fórmula SAI você não pode ficar, vou ficar aqui 2 anos estudando em paralelo como se faz o intake na mão e depois eu vou simular. Tipo, mano, não, faz os dois em paralelo, tora o pau, em 2 meses você vai fazer. Vai ficar uma bosta? Vai, você faz de novo. Mas, tipo assim, learn by doing, velho. Fórmula SAI é isso aí. Você tem que entender a teoria, mas, pô, vários projetos eu só fui entender a teoria depois que eu terminei. E aí depois eu tive que fazer no outro ano, mas é parte do processo, tá ligado? Se você nunca não começar a fazer a simulação nunca, se você for esperar saber 100% o que você tá fazendo, você não vai fazer. Esse artigo que eu mandei, esse 1968 aqui, Non-Mechanical Supercharger, eu usei ele como um dos métodos para calcular o comprimento do runner. Tipo, eu bati ele com um outro método, tipo, calculado no Excel, sabe? E aí eu usei o N velho, aí você foi procurar N velho igual a 4, construímos o coletor de admissão e ele sintonizou ali a parte, né, que cabe ao comprimento do runner, sintonizou na rotação que a gente queria. Depois eu cheguei a fazer outro coletor com outra rotação, outro coletor com outra rotação, e o modelo funcionou, sabe? Com o que tá no PDF aí, que é coxinha de fazer. Funciona bem para admissão, não funciona bem para escape. E para o escape não funciona bem por conta da diferença de temperatura. A diferença de temperatura, ela vai levar você a ter que fazer um EDP. E cara, isso aí é a maior mola, porque de fato varia muito. Né? A saída do exhaust ali vai estar a 800 graus no começo, a velocidade dos gases é 1. E quando você terminar de otimizar um coletor de 1 metro, a temperatura é totalmente diferente. Então, é um ponto que traz, o Brunetti traz isso no capítulo 12, mas ele traz dependendo da temperatura. Então, se você fizer discreto num Excel da vida, funciona. Se você fizer direto, não funciona. E aí é isso, tipo, você só sabe disso aí se você tiver estudado, se você tiver olhado e tal. Mas eu concordo 100% com o ponto do Gustavo aí. E aí só tem mais uma coisa, que nem você chega pro juiz e fala, eu quero sintonizar o coletor em, sei lá,
10.000 RPM. E por que 10.000 RPM? Tipo, cara, qual que é o motivo que o 10.000 RPM vai diminuir o tempo de volta no final? Isso, às vezes, não é tão fácil assim de explicar. Dá para dar uns miguezinhos e tal, mas idealmente seria uma simulação de tempo de volta com tipo, curvas de tónicas diferentes. Aí tem que ter um modelo validado, aí já é uma seara grande pra caramba. Mas é ter em mente que o cara vai querer entender por que você está querendo fazer nessa rotação e o que essa rotação representa em diminuição de tempo de volta. Fala. Pô, deixa eu pular pro drivetrain, senão nós vamos continuar devendo a resposta pro pessoal da Icarus aí. Boa. Deixa eu só pegar as perguntas Pô, eu aqui de novo. revisei. Eu te mandei no zap aí. Eu revisei. Eu tinha falado pra ele que eu tinha ficado na dúvida entre força no ponto e força na área, mas eu tinha falado força na área para folia. Pra superfície? Então, Pra simulação? Pra simulação estrutural? não, para como é que é aplicada a tensão no dente da coroa de transmissão. Pra simulação estrutural. Mas Como mais você vai a querer saber pergunta essa é uma força? só. Ela é superfície, aplica por superfície. Não aplica no ponto, não. Não aplica no ponto, não. Porque a sua geometria de coroa, imediatamente perto da força, você vai ter corte de 90 graus. Aplica na superfície. Dependendo de como você fez o CAD, o seu dente, ele não vai ter uma geometria contínua, né? Ele vai ter uma Não, geometria... pô, mas a pergunta não é se você aplica num dente só ou se você aplica com Não, decaimento, igual tipo simulação parafuso. 3 dentes. São 3 dentes. No Então, birrento, ele dá um exemplo. Você aplica nos 3 dentes, do último contato, você conta mais 2 e aplica nos 3 distribuído. É uma puxa isso aproximação. aí. Que aí, É uma aproximação. é, Eu vou mandar o arquivo do Behance, mas o Behance tem isso. E outro ponto aqui, quer ver? Deixa eu puxar aqui no Ó, o zap. Gabriel tá aí? Tô aqui. Gabriel da Icarus? Ah, tá. Não, da Gabriel Icarus. Soutelo Ferreira? Aí, pô. Top. Aqui, ó. Questão sobre trizetas versus homocinéticas e referência bibliográfica de perda de transmissão. Elementos como juntos homocinéticos e transmissão por corrente. Primeiro ponto. Trizetas versus homocinética. Vocês entendem a diferença mecânica das duas? Da distribuição de rotação de acordo com o ângulo de acoplamento? Existe. Tipo assim, a trizeta ela chama CV joint, né? Que é continuously variant, sei lá. Mas é de variável contínua. Por quê? Uma junta homocinética, uma universal ou de Hooke, algumas literaturas trazem assim, se você tem um ângulo entre as junções, a transmissão de força, melhor, a velocidade angular dela não é linear, ela é uma senoidal. Se ela for perfeitamente reta, ela é basicamente linear. Se ela angular 3 graus, ela passa a ser senoidal, e aí a partir disso ela passa a ser cada vez mais senoidal. Tanto que se você vê uma homocinética muito angulada, ela Vou pegar o vídeo do Lego Joyce aí. do vídeo do quê? Do Lego, você já viu isso aí? Já. E é tipo assim, é visual essa diferença de velocidade angular. Ela vai devagar e aí ela vai de uma vez, vai devagar, vai de uma vez. Isso é tipo assim, é da junção mecânica dela. A trizeta não tem essa perda. A trizeta, a partir de 3 graus, ela continua contínua. O que isso quer dizer? O estimado é que entre 0 e 3 graus, tanto a homocinética quanto a trizeta vão ter eficiência de 97% a 98%. Pelo Norton. Eu acho que é o Norton, Machine Elements. Uma trizeta, ela continua tendo essa mesma eficiência até 15 graus de atuação. Então, você imagina que seu diferencial está aqui reto, o seu semi-eixo ele pode estar 15 graus para baixo ou 15 graus para cima. Então, você tem um range de 30. Com uma homocinética, a partir de 3 graus para baixo ou 3 graus para cima, você passa a ter perdas cada vez maiores, né? Acho que para 10 graus, já está na casa dos 89%. Além do problema dinâmico, né? Você vai ter esforços variantes, você vai ter... como a sua velocidade radial não é constante, a sua transmissão de torque por pneu não é constante, e isso, para mim, é um
é uma perda maior do que a perda de eficiência. Você ter um carro que não é dinamicamente constante é muito ruim. Aí, Douglas, eu não Oi. peguei, não. Oi? O último ponto que você explicou, eu não peguei, não. Tava pegando. Que como a velocidade angular de uma homocinética que está muito angulada, ela não é constante, ela é uma senoidal, você vai ter pontos de velocidade menor e maior, né? Então a sua transmissão de torque ou de energia para o pneu não é regular. A sua transmissão de torque para o pneu oscila. Então a sua dirigibilidade passa a ser comprometida. Isso para mim é um problema maior do que a perda de eficiência. Você perder 5% da sua potência na roda, tipo assim, pro autocross atual não faz tanto. Faz diferença, tá ligado? Mas se você quer pegar top 10, dá pra ir. Mas se a sua entrega de torque não é linear, o seu carro ser pilotado é uma bosta. E o seu piloto não é profissional. Talvez um ou outro, mas é um problema de design muito grande. A trizeta diminui isso, óbvio. Todos os times vão querer rodar trizeta e manter ele reto, né? Porque a sua suspensão atua. Quanto mais reto, melhor. Mas a trizeta mitiga muito as perdas a partir dos 3%. 3 graus, perdão. Isso aí foi um ponto que a gente trouxe até para a gente discutir isso aí na última reunião, sobre o posicionamento do diferencial, né, e consequentemente do ângulo do seu semi-eixo, e como isso influencia o projeto de suspensão. Uhum. Porque acaba que, pelo diferencial, o diferencial ele tem a distância mínima para dilatar do motor, né, se você está usando corrente, e geralmente o final do seu chassi ele vai estar entre os dois, né, isso implica que o braço da suspensão vai estar angulado para trás, para sua roda Arrastada, ficar né? reta. E, tipo, se você quiser colocar o ângulo para frente, né, você vai. Se você quiser deixar o braço de suspensão mais reto, você vai ter que adicionar um ângulo no seu diferencial. Então, a gente trouxe aí para discussão no design do carro, não funcionando. Não, é melhor deixar o braço arrastado e o semi-eixo reto do que você criar um ângulo no semi-eixo só pra... Pois é. Aí uma pergunta que o pessoal trouxe sobre isso aí foi, quanto que isso aí influencia na eficiência? Tá. Que foi Então, justamente o ponto que você trouxe aí, até 3%, 97% de eficiência, né? Isso aí tá na referência que você vai mandar? tá no Norton tem as referências e no Birrento, tá ligado? Birrento de drivetrain. O Birrento tem Não. tudo isso aí. Até do dimensionamento de coroa. Digo. Ele faz o dimensionamento por velocidade e potência. Quando eu fiz pelo torque limítrofe do pneu, né? Mas também funciona nos dois. Mas tipo, entre sacrificar do Norton ou do Birrento, o Dirceu? E fala aí, velho, você levantou a mão e nós passamos por cima. É que eu tô nessa parte de procurar sobre eficiência de tulipa, trizeta e tal. E eu já dei uma olhada no Norton, só que eu não acho, cara. Eu ia pedir até a vocês uma indicação de livro sobre homocinética, trizeta e tal, projeto universal, porque pra mim tá muito complicado aqui. Cara, eu tinha visto isso na graduação em algum lugar e em elementos de dinâmica a gente usou o Norton. Eu posso dar uma procurada pra você. Eu devo ter ele aqui em algum lugar, eu vejo se tem mesmo. Lá dica, no Shigley não tem. No drivetrain. No Shigley não tem? Procurei, não achei essa porra. Eu tinha certeza que tinha no Shigley, não achei. Eu vou mandar o Birrento aqui de transmissão. Ele fala um pouquinho das junções, mas eu acho que ele não dá as porcentagens. Mas na pior, Dirceu, eu dou uma olhada hoje de noite na biblioteca aqui e mando lá. Ligado nessa parte de eficiência que você citou aí, eu tinha até falado com o Show uma vez, depois do meu design. Tá dando pra me ouvir bem? Uhum. Sim. Depois do meu design, e o meu juiz ele pediu se eu tinha calculado a eficiência da transmissão. Uhum. Aí eu não meti um migué, né? Mas eu disse que calculei a eficiência de um jeito lá, só que eu não tinha a eficiência certa da trizeta no meu conjunto. Uhum. Aí eu fiquei pensando, como é que eu consigo isso? Pesquisei e não achei de jeito nenhum. Aí eu tô tentando fazer isso agora. Tá. Essa eficiência de transmissão é uma pergunta mais paia que um juiz de drivetrain pode fazer, velho. Eu acho que faz pra todo mundo, né? É raro não Faz pra ter. todo mundo. Mano, é ridícula essa pergunta. Porque, tipo assim, essa pergunta é potência do motor menos potência na roda, tá ligado? Pra quem roda em dinamômetro.
E tem outras formas de você calcular, né? Pela inércia dá para calcular essa eficiência, pela inércia do sistema. Mas assim, varia. Infelizmente a resposta é que varia. Tipo, como que você vai dar uma eficiência do seu sistema no dinamômetro se você roda na pista e o ângulo do seu semi-eixo muda? Exato, eu fiquei pensando nessa mesma coisa, tipo, ela não é fixa durante todo o enduro, tipo, acho que ela varia de acordo com marcha, com angulação do semi-eixo e tal. Varia de acordo com. Principalmente a angulação do semi-eixo. Ah, mano, Marcha nem tanto, com mas marcha, coisa. com marcha não fala não. Tem um vídeo do engenheiro aí, passando É. um certo carro no dinamômetro aí, falando que a eficiência dá melhor em quarto, eu sei que vão vir jogar do prédio aqui. Eu não Por entendi marcha nada que não você muda, não. falou, velho. Não, mas O... você precisa entender, não, tranquilo. Mas por marcha não varia, não. Mas por angulação do semi-eixo varia, cara. Por atuação de suspensão varia. Varia por uma série de coisas. Varia por carga. A eficiência ela não é constante ao longo da sua curva de entrega de potência. Então, assim, é uma pergunta escrota, velho, de se fazer. Mas a Cara, pergunta que ele quer não é a soma da sua eficiência. A resposta que ele quer é a potência do seu motor menos a potência de roda. Isso aí é uma forma, com o perdão da palavra, burra de avaliar o quão bom é o seu processo de transmissão. Então, é que a gente tinha conversado com algumas equipes que foram bem no design de transmissão e a galera sempre, eu perguntei isso da eficiência e a galera diz, a gente teve acesso a um dino conseguia medir no eixo do motor e comparava com o dino de rolo e tal, só que aqui a gente não tem como. Sim. Aí eu fiquei, como é que eu faço isso, cara? Pra ter ao menos só pra no não rendimento. deixar em aberto. Só para não Oi? deixar em aberto um ponto do porquê que não varia com a marcha. Não varia com a marcha porque o acoplamento entre duas marchas é por engrenagem. Tá? E a eficiência de acoplamento de duas engrenagens elas são muito similares. Tipo, elas são similares na casa do décimo de um percentil. Então é só por isso que não varia. Mas voltando aí pro seu ponto. Porque na minha cabeça variava por marcha, pois era uma engrenagem diferente. Aí, tipo, a variação era muito pequenininha, mas na minha cabeça ainda existe. Mesmo que não perceptível, mas beleza. Enfim, a questão da eficiência de transmissão foi mais nessa mesmo, tipo, como eu comparo um com o outro? Eu não tenho acesso a isso. Aí eu vou dizer, bicho, eu não tenho não, e é isso, mano. Aí eu pensei, não, vou tentar calcular qualquer coisa aqui na mão, para ao menos se ele perguntar, eu dizer, eu fiz isso, mas porque eu não tinha acesso a dino de eixo, dino ativo, né? Assim, você pode sempre falar que você não sabe também. Tipo, principalmente pra drivetrain, cara. Tem coisa que você não vai saber. Se você tem noção do que acontece, do porquê que ele tá pedindo, mas você não tem uma resposta, você pode falar que você não sabe. Principalmente para coisas que não são do score sheet. Tem juiz que vai te achar otário, mas da minha apresentação do drivetrain teve algumas coisas que eu não sabia, eu deixei bem claro e foi tranquilo. No geral, como que você pode estimar? Eu já vi alguma coisa por momento de inércia, mas o que geralmente se faz é pegar um e subtrair do outro mesmo. Mas é o que eu te falei, mano. Isso é uma forma ignorante porque varia. Se você quiser fazer o acoplamento, a eficiência do acoplamento do conjunto aí, você consegue fazer, tio, pela soma das eficiências do conjunto. Então, tipo, você vai ter eficiência do acoplamento da engrenagem entre virabrequim e eixo primário da caixa de marcha, entre eixo primário e eixo secundário, eficiência do acoplamento por corrente. Isso aí, todas essas eficiências tem no Stigler. Tá? Aí você consegue. Tony, inclusive, fez isso aí, em 2019. Tem isso aí feito. Então, essa parte de dentro do motor, do eixo primário e tal, isso aí eu desenrolo, eu consigo desenrolar. Só que a parte de homocinética e triseta foi o meu gargalo. Daí eu não consigo sair. E faz um tempinho já. Aí eu tava Tem resolvendo isso aí outras no coisas, material do eu Douglas. aproveitei o oficial. Oi, ô show? Tem isso aí no seu material, tem. A eficiência da Eu tô acoplamento. abrindo os livros aqui, vendo se eu acho já. Mas se tiver aí, você mata a sua pergunta aí, acabou. Sim. Mas é isso, e não é justificável, tá? Você levar seu carro por dinamômetro de motor só para você medir a eficiência da sua transmissão. A não ser que você tenha um BO fodido aí, você pode fazer N milhões de coisas,
você dinamômetro com motor é um side effect. Caso você leve um dinamômetro de eixo, você vai ter o dado, mas não é justificável você levar para o dinamômetro de eixo por conta disso. E você tem que levar para você fazer calibração com carga do seu motor, e fazer varredura de mapa, monitoramento de eficiência, uma porrada de coisa que você pode fazer, não transmissão. Cadê o Gabriel? Gabriel Sotelo. Matou suas perguntas, cara? Top. Achei, hein? Eu não tenho o PDF dele, ô Dirceu, mas eu tenho aqui a tabelinha da Universal Joint. Depois eu vou achar da Trizeta e te mando, velho. Show, cara, já é alguma coisa pra mim. Valeu demais. Só que é tipo assim, é um paper arcaico, velho. Mas tá aí. Ó, te mandei o link aí, depois você acha ele por fora. Chama Universal Joint Efficiency, literalmente. Mas é uma junção de papers de transmissão da SAI de 1900 e pouquinho. E tem um outro que é Limitations of Universal Joint também, que talvez te ajude. Se não tiver mais perguntas do povo aí, se estiverem disponíveis ainda, eu queria perguntar sobre exaustão. Manda aí. Eu acho que do Ainda vamos? São duas perguntas. Primeiro é o seguinte: como vocês analisam o muffler comprado, desde que ele funciona muito bem? E a outra eu esqueci, calma, daqui a pouco eu pergunto, mas se vocês puderem Como falar sobre que isso. analisa um muffler comprado? Porque assim, a gente usa um muffler da GSCAP aqui, a gente não tem projeto de muffler. Faz um tempo que a gente não tem projeto de muffler. Eu já justifiquei através de cálculo mesmo, eu considerei ele, como ele é um abafador dissipativo, eu usei aquele cálculo de função logarítmica, né, de ser aquela parte de transmission loss mesmo, que você trabalha com a área da câmara, enfim, aquelas coisas todas, e através de validação também, tipo, curva em dinamômetro, quanto com o abafador, porque a gente usa DB Killer, né? Quanto com o abafador com DB e sem DB deu de diferença de tempo de passada, enfim. Vocês entendem que é um bom princípio para justificar um muffler comprado, ou vocês acham que dá para ir por outro caminho? Depende. Tipo, qual que é o real motivo de você rodar com um muffler comprado? Dá trabalho fazer um novo, te custa caro em tempo, você precisa de um membro especializado, você vai provavelmente vai mudar a resposta do seu sistema de admissão também, então é uma cadeia de questões, né? O real motivo não é porque, tipo assim, a gente viu que o GSCAP dá pouco e foda-se. Talvez, tipo, isso é importante também, mas o ponto é o esforço para fazer um muffler em casa, para fazer um muffler na oficina, dimensionar e fazer um muffler perfeito, vale a pena? Provavelmente não, mas aí depende dos seus objetivos. Que volta naquela conversa de design, tá ligado? Se você vai apresentar para mim esses dados de design, você fala, a gente rodou aqui e viu que, pô, com o GSCAP a curva no dinamômetro fica tantos por cento pior, mas pra gente isso tá bom porque é um muffler comprado e baixa com os nossos gols. Só que no seu gol tá top 3, eu vou achar ruim. Mas se no seu gol tiver top Eu também. 12, tá ok. Porque isso é um dos pontos que eu apresentei em Michigan. Os nossos semi-eixos eram comprados, né? E a gente sabe que tem um ganho em fazer o semi-eixo para reduzir massa. Mas pra gente,
era muito importante ter o carro no chão. Na época, era em julho, acho. Julho ou agosto. E nas estimativas que a gente tinha, se a gente fosse fazer um projeto de drivetrain novo, manufaturar um eixo, ele só ia ficar pronto em outubro. Então, todos os testes que eu fizesse até julho, de julho até outubro, não seriam 100% leais, né? Eu ia ter que testar tudo de novo não, mas boa parte das coisas de novo em outubro. E isso afetava o meu lead time, foi o termo que a gente utilizou. Como testar, ter confiabilidade do carro andando e performance era importante pra gente, calibrar o carro em pista, treinar os pilotos, acertar a confiabilidade do carro, setup de suspensão, era muito mais importante do que fazer um semestre novo. A gente sabia que tinha um ganho potencial ali, de ficar X% mais leve, diminuir o peso do sistema, diminuir a inércia, o momento de inércia, e que isso podia ter um ganho X em pista. Mas que esse ganho não valia a pena o tempo que a gente desprenderia, já que o nosso gol era outro. Dá para traçar um paralelo disso com o escape. Tem como você saber qual que seria o ganho de um escape dimensionado. Mas qual que é o objetivo do seu escape? Ah, o objetivo do meu escape é só passar em noise. Se eu tiver uma perda de até 5%, para mim tudo bem. Aqui 5% eu tô chutando, tá? Se eu tiver uma perda de 5%, tudo bem, porque o meu objetivo é passar em noise e bater tal lap time. E eu consigo bater tal lap time com um muffler deficiente, desde que eu passe em noise com segurança e tenha tempo para competir nas outras provas. Pronto. Eu não vou questionar. Se o seu muffler comprado agora- bate os objetivos, perfeito. Mas tem que contar essa história muito bem contada. Se você me fala que você passou 5 meses fazendo análise de óleo para ganhar 5% de potência, você perdeu 5% de potência no DB Killer, não tá casando. Pode crer. Tem que ter Mas coisa é isso aí, cara, é objetivo. Tipo, você vai levar isso aí para frente do seu design, você comprou um escape, beleza, então vou entender assim, isso aqui é o melhor que você tem para me apresentar. Eu vou querer entender por que você comprou, por que você optou por perder potência, tá ligado? Se você me mostrou que perder potência, eu quero saber por que você optou por perder potência. Se não tinha uma opção que faria você não perder isso aí casa com seus objetivos. Casou? Matou, cara. Isso aí entra na questão do understanding ali, né? Você tem 25% da prova, você tem que provar que você entende sobre o seu subsistema. Se você entende que isso aí é a melhor saída, se foi a saída mais rápida que levou o seu carro a ter... Por exemplo, se você quer confiabilidade, você precisa de tempo de teste. Desenhar um muffler requer tempo. Se você não ia ficar com um muffler pronto, que você ia perder membro de estar fazendo um projeto que é importante para confiabilidade, então, cara, tá 100% alinhado com o seu objetivo. Você tá usando um muffler porque é mais rápido, você está disposto a pagar o preço e, boa. Então, Mas você tem que ter mais uma vez, estudado. alinhado ao objetivo. Você tem que saber o quão pior ou melhor o G-Escape com o DB Killer é comparado com o muffler de projeto. Deixa eu dar um exemplo aqui, claro. Claro. Quem foi que morreu no Noise ano passado? Vou pegar aí. Acho que... É esse que morreu no Noise? Morreu? Não, morreu no Break. Morreu e travou o motor? Não, quem foi Morreu, que desligou. morreu? Matou o carro no Noise. Matou o carro no Noise. O carro saiu fodido do Noise. Acho que foi. Tá. Foi Teve foi o KRT, não foi? KRT? O KRT perdeu o motor no Noise. Então, Teve o Cefet, eles tiveram que mexer no escape antes, né? Mas que deram uma arrebentada com eles também, eu acho. Santa Não, Maria. Cefet, eu Santa acho Maria que- tirou potência pra caralho no nós. Pois é, aí vamos supor que foi Santa Maria. Não lembro exatamente agora quem foi. Eu sei que teve um que ficou fodido, mas vamos dizer que foi Santa Maria. Aí tá lá no Objetivo Design de Santa Maria. Puta, eu quero ser campeão da Fórmula Sai Brasil. Tá ligado? Aí, para ser campeão da Fórmula Sai Brasil, super acirrado o campeonato, você tem que ter um carro rápido. E você não fez projeto de Exhaust, você não tem teste de Exhaust, você não tem nada. Não tá corroborando. Tá? Tipo, você tem um rolê que tá... literalmente tem uma prova que você tem que passar e você não tá passando essa prova. Então, não fez a função. Pode crer. Peraí. Dar uma dica rapidinho. Eu já coloquei no dinamômetro o G-Escape, era um K5X. Um DB Killer. Igual exatamente o que a gente usa. Cara, eu prefiro chutar a parede do que usar o DB Killer nele. Papo reto? Dá diferença Ele pra caralho, né? Ele matava muito o motor, assim, muita. É a coisa que eu achei que tinha alguma coisa errada acontecendo, porque tipo, depois do K5X aí não passou, aí depois o DB Killer.
Aí eu fui ver, a potência não subia, a temperatura de escape subia pra caramba. Aí até eu percebi que era o DB Killer. Depois daquilo, acho que eu encontrei o DB Killer e joguei no lixo. E é melhor você usar uma mufa, por exemplo, de XJ6 do que botar um DB Killer numa absolutiva. XJ6, Fiat No- Ideia, qualquer coisa. Em XJ6 é bom. 2022, a gente passou, tipo, na trave no nós, velho. Eu acho que o juiz ainda foi bonzinho, porque com o K5X sem DB Killer, dá, tipo, 103, 104 de lenta e 111 ali Nossa. de alta, né, na faixa de teste. Mas, de fato, quando a gente teve que colocar em 2023, porque a gente foi sem o DB, o DB da G-Scap, ele vem com um pouco de LAN, acho que a gente tirou essa LAN. Na prova em si matou muito o carro. Mas em 2024, quando eu fui fazer a calibração, eu não senti tanta. Tipo assim, não sei se foi porque eu comecei de um princípio do zero, mas eu não senti tanta perda assim, sabe? Qual que é o motor que vocês usam? CB600F. Cara, Quando eu pus no Daytona era coisa de tipo, sei lá, faz 70 cavalos para 55 derretendo escapamento, sabe? Pode crer. eu penso que é isso aí mesmo. Mas isso aí é fácil você ver, tá? Isso aí literalmente é um rolê que tem como você calcular. Toda a diferença de pressão que você vai ter no seu exausto que você não tinha antes, você vai morrer isso aí na sua curva de bombeamento. Isso aí é fácil demais você fazer. É isso mesmo. Tá? Tudo que você vai ter que colocar de diferença de pressão na saída do seu exausto com o seu DB Killer, você vai matar a sua curva de bombeamento. Então você vai perder, e tipo, você não perde pouco. Você fala pra mim 5% com DB Killer, você tem que ser muito assertivo ali pra matar isso aí só na saída, porque muito provavelmente é só o ângulo de saída da sua curva que vai estar dando esse 5%, mais do que a redução do diâmetro em si. E eu vou dizer, eu lembrei, Douglas, você tava lá, porra, foi a Fênix? Fênix? Foi a Fênix que a gente colocou a latinha de coca Bauru? no escape dela? Sim, a Bauru, Pô, sou a muito Unesco foda. Bauru. E, cara, o carro morreu de um jeito, assim, tipo, você vê, o carro dos caras morreu de um jeito que você diz, cara, esse carro aqui tá impensável andar com ele. E o mesmo aconteceu com a 2022, com a 2023, com a Carcará. Carcará fundiu o motor no Enduro, pô, mas o dele estava, tipo assim, o escape estava radiante, ele tava 750 graus mais ali, isso dava pra medir só pela paleta de cores. A Então, Fênix tava quase passando e não passava por nada, né? O carro não segurava, aí um desespero do caralho. Aí a gente achou uma latinha de coca no chão, cortou, fez um não, fogo. ideia de gênio lá, puta, o bagulho explodiu, fudido. Passou uma abraçadeira assim, falou, não, bota lá que vai passar, vai passar. E tipo assim, mano, e passou, né? Tipo assim, com o furo passou. Só que aí quando ele foi medir, ele tava medindo em alto, tava passando, aí do nada fez um pum! Aí, tipo, saiu voando assim a latinha. Aí teve que voltar. Aí você vai aprender muito em bombeamento e também acho que com o overlap alto pra caramba, vai ter recirculação de gás escape pra caramba, aí Mas a em recirculação- rotação alta não funciona. Mas pensa na mufa TJ. Ela é pesada, mas ela é boa pra passar no aí é outro ponto. Não a mufa de XJ, mas eu vou trazer para cá um rolê que chegou na época na Fórmula Sai que tinha 10 equipes usando. Escape de Hayabusa. De Hayabusa. Cara, o escape de Hayabusa pesa 12 quilos. Se eu olho no seu carro, você tá com escape de Hayabusa, você tem lá no seu design de powertrain redução de massa, Esquece. Performance também. faz o menor sentido. Tá ligado? Não faz o menor... 12 quilos você adiciona no rolê. Eu não sei se é 12, mas é alguma coisa assim. O escape ele é absurdo, assim, ó. Sei lá, 70 centímetros de escape. Funciona, tá? Quem quiser uma dica aí de como passar com o CB500F, o escape de Hayabusa funciona 100% dos casos. Nunca vi ninguém passar perreio com o escape de Hayabusa. Porém, O que eu quero tentar ainda, porque com esse pleno, enfim, essa configuração do motor de 2024, a lenta não ficava legal com 1 de lambda. Não funcionava bem. Eu tinha que atrasar muito ponto para abaixar a lenta e aí aumentava muito a temperatura de escape, ficava nesse ciclo.
Eu vou tentar trabalhar em calibração, e a gente mudou a angulação da saída da ponteira por questão de comprimento de secundário. É mais pela questão de projeto e questão de casamento com braço de suspensão também lá, que não estava tão bom. Eu vou ver se a partir disso, se a gente consegue, de repente, trabalhar sem o DB, sabe? Obviamente eu não quero ter o risco de chegar lá e me fuder. Mas, tipo, ou eu trabalho sem o DB, ou eu tento, às vezes, sei lá, ver uma forma de otimizar o DB, porque hoje a gente tem uma margem de 8 decibéis, 9 decibéis para nós com o DB. E é uma diferença bem, tipo assim, talvez eu não sei se dá para pensar em algo nesse sentido. Porque eu mudar a ponteira agora, creio eu que não vou fazer isso, sabe? Você pode mudar a sua geometria de escape, né? A geometria de escape vai ajudar também. O coletor em si. A KX ela é muito aberta, a K5X lá. Eu já tive essa discussão aqui, já testei aqui também. Para passar em altas, os caras falam, mas em alta dá 108, 109. Aí você vai ver o range do decibelímetro, ele tá até 105. Quando você põe o range do decibelímetro lá, seleciona ele para medir até 120, sei lá, ele dá 120, sabe? Tipo, você falou que tá de boa aí em alta, né? Ou, sei lá, passou perto. Mas é bom você ter bastante certeza aí do teste desse decibelímetro. Chegar com a 5X lá aberta e dar perto do código CB600. A bichinha é alta, viu? É alto pra caramba, velho. Com DB, tipo, muda muito o ronco. Mas foi até engraçado, porque o Rodolfo que fez o nosso noise, né? E ele, eu não sei quem que era o outro juiz, eles falaram, pô, isso que é saber projetar escape. Aí eu dentro do carro, acelerando o carro com DB e uma ponteira completa, falando, pô, sou foda mesmo. Parabéns pra galera da G-Escape lá. Ô, Casares, eu tava passando aqui num doc, mano, não sei se vocês estão penando com lubrificação ainda, eu vi ontem um projeto de cárter seco pro 675, se você quiser eu te mando depois. Manda aí. Os caras ainda vão, assim, mexe aqui, mexe ali, faz um novo cárter. Hoje em dia tem até uma jigzinha para testar. O Mika aí, amigo do Paraíba, TGTCC. Os caras pegaram um motor lá quebrado, acoplaram uma bomba externa no eixo da bomba de óleo, e aí montou num carrinho de desmontagem, e eles vão girando o motor e registrando lá a pressão de óleo, sabe, inclinando o motor e registrando a pressão de óleo, calculando qual que seria a aceleração lateral equivalente, assim. Massa. É interessante para de comparação entre componentes, né? Não, porque assim, como o vira não está girando, o motor funcionando, a vazão de óleo no final é diferente do que seria real, mas para comparar modelos de cárter diferentes, ele funciona bem. Uhum. Mas manda aí. O cárter seco só de ouvir, do pessoal da Unicamp aí. Ô, Gu, Douglas, você sabia que o Gu vai estar de capitão aí uns dias? Capitão? Vai estar de babá. Por aí, né? Mas é bom, mano, é necessário. Pô, se tipo assim, se tivesse um cara 4 anos mais velho na época que o show tava no Fórmula Sai, ele ia ser um gênio agora, tá ligado? Tipo assim, alguém pra botar juiz na cabeça dele, velho. Outro nível, mano. Mas foi bom, pô, foi interessante. Não, você deu certo, mas podia ter dado errado. Você podia estar soldando 5 CG agora, nesse momento. Os intake de madeira aí. Você foi no limiar. Não era ele que queria colocar motor de CG no fone? Queria. Meu e depois, sonho. quando Até ele não hoje conseguiu, quando tipo assim, um não vai dar certo, ele falou, e se eu soldasse 4 juntos e virasse um de 600? Cara, o que eu queria mesmo era um patrocínio do Riva Retífica para colocar aquele motor na forma. Confiabilidade zero, mas seria o projeto mais foda do Brasil. Seria. De confiabilidade talvez parecido com Daytona, viu? Daytona, R6, tudo ali no Hall da Fama. Não, o bicho é forte, mas só quando anda. E é raro andar. Ô, pessoal, mas tem mais alguma pergunta aí, não? Tem só a minha segunda da exaustão rapidinho, que é sobre temperatura de escape.
A gente sabe que é difícil, né, conseguir tipo assim, dados concretos sobre limite de trabalho. Eu já tentei com a Honda, mas não tive sucesso. E o Vitor Silvani deu uma aula, né, na Neptune School esses dias e falou sobre o limite, né, de uso de 800 graus Celsius. Não o limite, mas você usar 800 graus Celsius como, assim, uma referência para não passar muito. Eu queria saber da opinião de vocês sobre esse número, se vocês veem outros números como referência, e se faz mais sentido para eu não passar do meu limite, eu tirar ponto ou eu botar combustível. Você A minha tá na opinião é sua vontade. polêmica. Você vai colocar minha opinião é combustível, polêmica. mas a razão pra isso aí é foda. A minha opinião é polêmica. Você quer ir primeiro ou vou eu? Ah, vai você. A minha é mais polêmica que a sua. Foi eu que falei com você. Não, você não sabe. Mano, sinceramente mesmo, tora o pau, velho. 800 graus o quê, mano? A gente rodava com aspersão de nióbio e uma porrada de coisa por cima do escapamento. Tava dando 970 graus na saída do escape, da ponteira. Vai embora, velho. Tipo, mas não é saudável o motor. Mano, você precisa rodar 22 km. Se somar 5 anos que o motor mais longevo da FSI aí, vai dar 1000. Calma, velho. Tipo, mas não é saudável. Não é saudável, mas você vai rodar o tempo todo assim. Qual que é o seu objetivo? Eu quero ganhar? Força, velho. Porra, mas o meu objetivo é só terminar o enduro. Então tá bom, você não vai andar com a calibração agressiva de qualquer forma. Assim, coisas e coisas. Vai ter um valor de temperatura objetivo que vai ser mais saudável para sua calibração? Vai. Esse valor vai ser 800 graus? Não. Esse valor varia de motor, varia de rotação, varia de uma porrada de coisa, velho. Porque esse valor determina... Diga. Mas a minha opinião tá no pau. Tipo, eu não ia ligar pra isso não, sinceramente. Eu tô responsável por um modelo de proteção térmica para Euro 7 e eu não sei de onde é que vem os 800 graus. Tipo, depende muito do componente. Turbina é 1000 e pau. Logicamente, se na turbina tá 1000 e pau, você tem um coletor conectado à turbina, você vai ter um range de temperatura acima disso aí. Então, cara, eu diria para você que é uma das menores preocupações. Você já viu alguém reclamar de degradação de temperatura no Fórmula Sai? Meu escape tá muito quente, o fluxo tá saindo muito alto. Puta, eu sei de um cara que reclamou disso aí, ó. O piloto da Apuama 2023, eu acho, 2024. Era da Apuama? Tava puto lá com a gente. Tava quente, torando né? um laço lá, né? Tava quente o assento dele. Mano, Mas... vai embora, velho. Vai embora. Esse 800 graus eu já ouvi algumas vezes, mas é totalmente padaria, velho. Isso aí, se eu fosse juiz e chegasse pra mim, eu calibrei aqui pra não passar dos 800 graus, a gente ia sair na mão ali no design. Porque, tipo assim, isso varia por motivos absurdos, cara. Mas aí, compensa ter o EGT, no fim das contas, pra calibrar pra FSI? Depende do o objetivo. é muito bom para diagnóstico, cara. Para diagnóstico ou para potência, para otimizar, Casares? Eu ligaria mais para diagnóstico do que para otimizar, porque a gente aqui faz calibração no banco, né? Uhum. Inclusive eu abri aqui, eu vi que o Daytona original dá 870 graus em um dos escapes com gasolina. Mas, cara, eu nunca tive muito problema assim de o escape tá muito quente. Realmente se tinha algum problema é porque ou a ignição estava errada ou o combustível. Uhum. se você tá... Cara, eu vou dar um ponto de vista do Vitor. Tá? O Vitor, ele é calibrador de base, eu acho, com carro de produção. Carro de produção você tem que oscilar lambda para reduzir geração de NOx. Se não, você ia rodar com lambda 0,9. Cara, se lá com FSI torando o pau, você roda lambda 0,87. E com 0,87 você não vai bater limite de temperatura, senão você teria derretido o seu motor quando você estava fazendo a oscilação de lambda para redução Isso de você NOx. estava falando para gasolina, né? Você tem algum motivo para rodar para menos que isso para etanol? Só torque, né? Só, tipo, máximo torque. Vem mais torque com você com menos que 0,87? Eu encontrei aqui
em algumas faixas 0,84. Aqui entre 8 Você e encontrou 10. isso aí num livro? Não, eu encontrei Você encontrou testando isso no aí? dinamômetro. Ah, você encontrou isso aí testando o dinamômetro com injeção PFI. Com o FT 550. Não, isso aí depende muito do seu controle também, né? Aspirado? Aspirado. Aspirado eu via mais em, assim, 088, Mas a gente trabalhava. 089. É que agora a gente tá fazendo um monte de mudança, mas a gente trabalhava com cabeçote bem taxado também. Era tipo 14 de taxa. Eu normalmente não passava aqui na calibração. Peguei um antigo pra ver, eu acho que eu não passava de 800 graus, não, mas assim, nem me preocupava muito com isso. Se eu ver que tava 1000 era porque tinha alguma coisa errada, sabe? Eu também não, tipo, a única vez que eu vi o nosso escape vermelho foi na lenta, porque eu tava tentando abaixar, e aí, tipo, deu uma vermelhada, saca? Não, vermelhado ele ficava. Ele chegava, ficava tipo, em alta rotação, só que coisa. Porque vermelho fica a partir de 600, né? Então, 770 graus, por aí. Se tivesse muito mais que isso, é provavelmente porque o avanço estava errado. Tipo, faltava um pouco de avanço, aí põe avanço lá, você tava o lambda e aí baixava a temperatura. Mas redução de avanço só é justificável se você tem NOC ou se você tá em carro de produção, cara. Fórmula sai não. É que mesmo com os 14 de taxa, apesar do nosso motor ter um pouco de folga no cilindro, não foi suficiente para dar NOC. E isso com MBT para o máximo de carga que eu consegui equilibrar, saca? Com etanol, né? Com etanol. Não, com etanol é tranquilo. Tipo, eu cheguei a ter média carga ali, que, sei lá, seu cheguei a MPT não vai mudar, né? 42. 8,5. Isso aí é físico. Sim. Mas eu nunca tive, com NOC nunca tive problema, não. Era mais a dúvida da temperatura mesmo, porque eu já vi gente falando pra tipo assim, usar EGT, a gente pra não usar, e aí, tipo, fica nessa, saca? Eu já usei GT igual o Gustavo falou, velho. Que usava durante a fase de teste pra competição, até tirava. É mais pra ver se a sua temperatura tá regular nos 4 cilindros e vai embora. Eu gostava de usar a GT, tipo, pra ver a diferença de desempenho entre cilindros durante a calibração. Então, tipo, se a vazão de ar lá estava equilibrada, o intake estava legal. E aí depois, durante testes, ele fica lá na telemetria para diagnóstico. Pode crer. E aí as temperaturas... Mas é side effect. O quê? Tipo, ele tá lá, mas ele tá lá como side effect. Se der algum pau, você olha pra ele. Porque às vezes você fala, pô, tem um buraco aqui. Aí você vê, o lambda tá estranho. Mas aí é porque um cilindro tá falhando, sabe? Você conseguia ver no GT qual cilindro tava falhando. Porque também tem a técnica de enfiar o dedo em cada runner de escape, né? Só que aí se é um problema intermitente, você não pega. Já usei muito isso daí também. O EGT acho que foi só lá pra 22, mais ou menos. Antes disso, eu punha o dedo em cada runner e via qual que tava mais gelado. Eu acho que no nosso caso não era pra ser mesmo, porque ano passado a gente comprou o FT550 com o módulo EGT e os 4 termopares e raparam. Alguém entrou na nossa sala e rapou tudo. E aí, como corte de gasto, a gente comprou outra Feltec, mas não comprou mais EGT. E aí ficou por isso. Calibrei sem EGT mesmo. Mas calibrou de no rolo ou A bancada? gente, lá na faculdade, a gente que é da UFCJ, né, o Fórmula Del Racing. A gente tem um Dino de rolo lá, é da Top Dino, só que essa marca meio que faliu e aí tem um ex-membro da equipe que ele tá desenvolvendo, tipo, um programa para ler de novo, né? A célula de carga funciona e tudo, mas ainda tá desenvolvendo. E aí esse dinamômetro tem freio eletromagnético. Então a gente calibrou, tipo assim, colocava lá uma quantidade de freio, né, em malha fechada para travar a rotação, né, em regime permanente. E aí a gente ia dando ponto, ou dando combustível e via se o percentual de freio aumentava ou se ele não tivesse em malha fechada, se a rotação subia. E basicamente assim que a gente calibrou. Tipo, como a gente não tinha curva ainda, foi meio que nessa pegada aí. Pô, para aí, você tá multado aí. Foda. Filé 100%. Você fez Big, Gabriel? Oi? Você fez... Como fala em português essa porra?
Se você fez análise em malha do seu mapa, você rodou seu motor em vários pontos de carga e rotação, Rodei. cobrindo Eu acho que o meu ali único erro foi ter o feito mapa por TPS, mas de baixa carga ali foi tipo 0, 10 e 20. E aí, acho que talvez eu tenha feito algo entre 20 e 50 para interpolar. E aí de alta acho que foi 70, 75, ou 80 e 100, um negócio assim, tipo. Eu não fiz vários, tipo assim, eu não fiz, sei lá, tipo, de 0 a 100 no intervalo de 10, mas eu fiz algumas boas condições para poder interpolar, sabe? Cara, isso aí é